Hoje recebi flores. Não era o meu aniversário ou algum dia especial. Na noite passada ele me bateu pela primeira vez. Mas eu sei que ele se arrependeu e que não queria fazer isso. Porque hoje ele me mandou flores. Hoje eu recebi flores. Não era o nosso aniversário de casamento ou algum dia especial. Na noite passada ele me jogou na parede e começou a me sufocar. Tudo parecia um pesadelo. Eu não podia entender o que estava acontecendo. Mas eu sei que ele deve estar arrependido. Porque hoje ele me mandou flores. Hoje eu recebi flores. Não era o dia das mães ou algum dia especial. Na noite passada ele me bateu de novo. E foi muito pior que todas as outras vezes. Eu não sei o que farei se o deixar. Mas eu sei que ele deve estar arrependido. Porque hoje ele me mandou flores. Hoje eu recebi flores. Hoje foi um dia muito especial. Foi o dia do meu funeral. Na noite passada ele finalmente me matou. Ele me bateu até eu morrer. Se eu tivesse tido coragem suficiente e força para deixá-lo, hoje eu não teria recebido flores. Bom dia a todos. Nós queremos dar boas-vindas a todas as pessoas que estão nos vendo nessa manhã. Sejam bem-vindos. Desejamos que tenhamos aí uma manhã bem proveitosa, com um tema muito importante que nós estaremos tratando hoje. Uma convidada super especial para nós é a deputada Ana Paula, que farei a apresentação dela daqui a pouquinho, né? E agradecer aí as pessoas que estão conosco, né? A Maria Helena, a Viviane, a Pauliene, que estão conosco nessa manhã, vou apresentá-las daqui a pouco. Agradecer a Monster pela parceria na transmissão dos nossos encontros semanais. Obrigada a todos os concurseiros que estão conosco. Inscrevam-se em nosso canal, dê um like lá, compartilhe, e leve informações às pessoas, porque o nosso canal tem muita informação sobre a violência de criança, adolescente, mulheres. Então, compartilhe aí com as pessoas o nosso canal. Hoje nós estaremos tratando de um tema, né, muito importante, exatamente porque este mês nós temos aí uma data importante para nós, né, quando nós temos a Lei Maria da Penha, que completa 15 anos este mês, né, já completou semana passada, e para nós, né, nós vamos falar, o tema hoje, ele é muito importante porque ele fala, rompendo o silêncio e a invisibilidade da violência contra mulheres e meninas. E hoje um dia especial, né, Dia do Estudante, e que nós vamos trazer esse tema exatamente para dentro dos lares, a violência como uma interferência também na vida dos nossos adolescentes e das nossas crianças. Eu vou falar um pouquinho, né, conversar um pouquinho hoje com a deputada Ana Paula Siqueira. Ela é graduada em Serviço Social pela PUC-MG, é professora também, normalista, pelo Instituto de Educação de Minas Gerais. É deputada em primeiro mandato. É negra e faz parte da primeira legislatura da Assembleia de Minas Gerais a eleger mulheres negras. Olha que bacana. É natural de Belo Horizonte, do Alto Veracruz, região periférica da capital. Ela é mãe de 3 filhos. Pautou em seu primeiro ano de legislatura a implantação da licença maternidade na Assembleia, como fortalecimento do processo de inclusão das mulheres. É nomeada pela Arquidiocese de Belo Horizonte como membro da Comissão Arquidiocesana de Justiça e Paz. Foi secretária de Participação Popular da Prefeitura de Belo Horizonte, responsável pelo orçamento participativo, coordenadora geral da Associação Pré-UFMG, a instituição responsável pela inserção de milhares de jovens de baixa renda em universidades públicas.
Na Assembleia, ela é presidenta da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e compõe a Comissão de Combate e Prevenção ao Uso de Crack e outras drogas. É membro das comissões de Constituição e Justiça, do Trabalho, Previdência, Assistência Social e de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. É coordenadora das frentes parlamentares em defesa dos direitos da criança e do adolescente, em defesa dos povos indígenas, quilombolas e demais comunidades tradicionais, em defesa da engenharia, da infraestrutura, do desenvolvimento e dos profissionais do setor, em defesa do meio ambiente e defesa do saneamento básico e da saúde pública. Também integra as frentes parlamentares em defesa da agroecologia, agricultura familiar e segurança alimentar, e em defesa da ciência, pesquisa e tecnologia, entre outras. Entre os projetos que a deputada já apresentou e que foram aprovados, nós destacamos aqui a Lei 23.680, de 2020, que criou o Banco de Empregos para Mulheres Vítimas de Violência Doméstica. E também é de sua autoria a Lei 23.791, deste ano, que valoriza e incentiva a profissão das cuidadoras e dos cuidadores de idosos. Deputada, seja bem-vinda. Eu vou deixar a senhora fazer os cumprimentos e depois apresento os demais. Seja muito bem-vinda, para nós é uma honra, é um prazer falar com a senhora e tê-la conosco aqui nessa manhã. É, sem dúvida, para nós muito importante, exatamente pelo histórico que a senhora tem à frente na defesa dos direitos, né? Porque todo esse histórico que eu li aqui, esse currículo, né, recheado da senhora, mostra exatamente o valor da proteção e da defesa dos direitos que a senhora está, né, colocando aí. Eu falo que nós que estamos aí nessa área da assistência social e da defesa, a gente coloca a vida, né? É isso mesmo, nós estamos colocando a vida, né? Então, parabéns para a senhora, né? Seja bem-vinda. Obrigada, Leoneide, pelo convite, pela oportunidade de compartilhar essa manhã com todos vocês que estão presentes aqui na tela, Maria Helena, Viviane, Paulo, Liene, e todos os que nos acompanham remotamente, né? Porque estamos aí no momento de pandemia, onde esse sistema remoto acabou sendo a nossa válvula de escape, a nossa oportunidade de manter o contato com a nossa população e ampliar os nossos canais de reflexão e de formação da nossa sociedade. E é isso mesmo, Leoneide, a gente acaba assumindo esse espaço aqui na Assembleia, numa situação, numa legislatura bastante emblemática, né, por eleger pela primeira vez mulheres negras do nosso estado, também por eleger o maior número de mulheres no parlamento mineiro. Nós nunca havíamos tido mais do que 10 mulheres eleitas, como foi em 2018. Eu tenho, de fato, compromisso de vida, né, com a justiça social, com a busca da promoção da pessoa humana, da dignidade humana. Então, perpassar por todas esses perfis da nossa população que são subrepresentados, que estão à margem, muitas vezes, dos processos políticos até, né, cujas políticas públicas, às vezes, são pensadas sem considerar as realidades, sem escutar essas pessoas, são desenvolvidas, mas sem conexão com a vida das pessoas. E vindo da onde eu venho, que é uma região periférica aqui da nossa capital, a gente tem compromisso em dar voz para essa população, em dar vez. A gente chama as mulheres, os negros, os periféricos, de minorias. E aqui eu quero fazer só um destaque, que quando a gente fala aí, quando a gente coloca essa população no conjunto de minorias, nós não estamos falando em quantidade, porque nós não somos minorias, nós mulheres somos mais de 52% da população. A população negra no Brasil e em Minas Gerais é mais do que 50%. Se a gente for fazer um quantitativo de todas as pessoas que moram nas regiões periféricas, e aí vamos incluir aqui as zonas rurais, os lugares mais longínquos de Minas Gerais, nós estamos falando de um percentual muito grande. E isso não é minoria. Minoria somos quando não ocupamos os espaços de decisão política, quando não conseguimos
fazer com que as nossas vozes sejam escutadas. Então, eu estou aqui em defesa das ditas minorias, mas que, na verdade, é a maior parcela da nossa população. Acredito muito no trabalho que a Epitom faz, né? Um trabalho de cuidado, de concentração de esforços na formação, na qualificação e também na proteção dos nossos adolescentes, dando a eles, gente, oportunidade, porque é tudo isso que a gente precisa. Eu comecei a trabalhar muito jovem, eu era adolescente, eu tinha 13 anos de idade. Saí para trabalhar, para, né, me qualificar, para contribuir com a minha família. Na minha casa, nós somos 4 filhos e só meu pai trabalhava, ainda naquela época. E foi muito importante para mim ter a oportunidade de um primeiro emprego, ter a oportunidade de trabalhar, inclusive, com educadoras que foram me orientando, foram me auxiliando, me formando profissionalmente. E eu sei que a vida, ela é feita de oportunidades, né? É por isso que a gente luta tanto para que as políticas públicas cheguem na ponta, porque se os nossos adolescentes não tiverem oportunidades, eles não vão ter um bom futuro. E aí a sociedade vai sendo organizada dessa forma, né? Quem tem oportunidade tem acesso e tem condição de ocupar os lugares, e quem não tem fica à margem. E é essa virada de chave que eu pretendo fazer, tá? Mas muito obrigada pelo convite, aí nós vamos falar um pouquinho mais. Seja bem-vinda. Tá. Maria Helena, bem-vinda, né? E faça aí os seus cumprimentos iniciais aí, Maria Helena. Bom dia, Cléo, obrigada. Bom dia, deputada. É uma satisfação imensa, né? Desde o ano passado, nós estamos aí tentando esse contato, né? E deu tudo certo para esse ano, e é uma satisfação, e eu creio que nós sairemos daqui mais fortalecidas, né? Como mulheres, como mãe, como agentes que lida na proteção da criança e do adolescente. A gente pensa, né, nessa questão da proteção, do cuidado, e como a gente está diretamente ligado à criança e ao adolescente, a gente está bem próximo, né, diariamente, tendo contato, a gente percebe essa necessidade, essa preocupação que o próprio adolescente tem, né, de saber como lidar com as questões, como lidar com as angústias, como lidar com as questões de namoro, né? Então, assim, a gente vê o quanto que é importante esse debate, o quanto que é importante a gente falar, né, das medidas de proteção, das leis existentes, né, levar o conhecimento, porque o conhecimento é a proteção, né? A partir do conhecimento é que a gente vai saber quais são os passos que a gente precisa tomar, quais são as atitudes, onde buscar ajuda. Então, assim, esse momento é muito importante. Então, quero agradecer a oportunidade, agradecer a deputada, agradecer toda a assessoria, né? As meninas, assim, super amáveis, gentis, sempre disposta ali, nos auxiliando, respondendo, tudo certinho. Beijo para todas, beijo para a Viviane, está sempre conosco, a Pauliene, né? E mais uma vez agradecer a Monster também por esse carinho, esse cuidado com a gente. Acredito que vai ser, assim, muito enriquecedor esse momento. E parabenizar os estudantes, né? Eu creio que todos nós seremos eternos estudantes, porque a gente está sempre em busca, né, do conhecimento, a gente bate na porta, não entendo direito, vamos buscar ajuda da deputada, vamos buscar ajuda, né, dos presidentes dos conselhos, vamos lá que a gente vai... Então, nós somos eternos estudantes, parabéns para nós. Né? Todas as faixas etárias merecem aí todo o carinho, todo o respeito, todo o cuidado. Muito prazer estar aqui, Cleo. Obrigada, Maria Helena. Deputada, então, eu iniciei minha fala falando sobre os 15 anos, né, da Lei 11.340, que completou aí semana passada 15 anos. E o governo, ele, na segunda-feira, agora, dia 9, ele, né, liberou um dado pelo Disque 180, né, o LIG 180, alguns dados que eu trago aqui, que foram registrados de janeiro deste ano até julho, 40 mil denúncias
de crimes, né, da violência doméstica e familiar contra a mulher. E outras violações ainda somam mais 10 mil casos. Então, nós temos um número aí, assim, estrondoso, né? Um número que realmente é chocante. Se você for fazer uma análise, porque a violência não é só contra uma pessoa, normalmente a violência ela ocorre dentro do lar e ela afeta toda uma família com vários outros membros ali da família. Então, o crime, na realidade, né, se a gente for levar em conta isso, é muito mais do que 40 mil, porque você tem a mulher, mas você tem todo um contexto familiar. E aí eu sei, né, da luta que a senhora tem tido com relação a essa lei, né, inclusive de criar outras ferramentas, outras propostas para tentar implantar essa lei mesmo de forma efetiva, de forma que as mulheres possam perceber. Eu queria que a senhora falasse da lei, né, em si, deste crime que ocorre e daquilo que nós já avançamos e daquilo que ainda nós precisamos conquistar. A Lei Maria da Penha, ela é uma legislação muito importante no país e no mundo. Ela é reconhecida hoje, gente, como a terceira melhor legislação que diz respeito à violência doméstica e familiar, mundialmente. Mas nós estamos num país que, infelizmente, ocupa o 5º lugar em maior incidência de violência doméstica e familiar. E tem um aspecto que eu sempre chamo muito a atenção, é que os lares, as casas, as residências, né, os ambientes familiares, que deveriam ser os ambientes mais seguros, eles acabam sendo os ambientes mais inseguros, especialmente para crianças, adolescentes, mulheres e meninas. E é sobre isso que a gente tem que se debruçar, né? Como fazer para que essa naturalização da violência doméstica, da violência contra a mulher, como que ela pode acabar? Porque é uma questão cultural, infelizmente. Como a nossa sociedade foi constituída no modelo patriarcal, no modelo machista, onde as mulheres muitas vezes são coisificadas, elas são como objetos, elas pertencem, né? Às vezes um homem, um marido, um companheiro acha que a mulher pertence a ele. E isso faz com que a violência seja cada vez mais banalizada, seja cada vez mais naturalizada. E a gente precisa criar ambientes como esse, por exemplo, para discutir, para refletir, para conscientizar a nossa população, homens, mulheres, adolescentes, jovens, de que violência não se pode com ninguém, com ninguém. Mas a Lei Maria da Penha, ela surge num contexto de violência, né? A Lei Maria da Penha, ela é uma cearense, farmacêutica, e que foi vítima de violência doméstica através do seu marido, ela e as filhas. Por isso que também é importante quando a Cléo coloca que a violência doméstica, ela atinge uma pessoa, mas ela tem uma dimensão familiar. Por isso, inclusive, no texto da lei, Cléo e Maria Helena, ele vem descrito violência doméstica e familiar, porque ela tem uma ramificação, ela tem um desdobramento. E aí, a Maria da Penha, ela foi violentada, né? Ela foi agredida, e ela viveu os ciclos da violência, que é aquele momento, assim, que o homem agride, depois pede desculpas, aí a pessoa releva e volta por lá, e aí depois acontece de novo, eles chamam até de lua de mel, né, esse momento, os especialistas. Então, ela foi vivendo esse ciclo, até que chegou em um momento em que ela foi feita uma tentativa de feminicídio com ela, né, ela foi esfaqueada, ela foi chutada, foi uma tentativa de eletrocutá-la, né, com choque na hora do banho, e ela conseguiu pedir ajuda, inclusive internacionalmente, né, ela teve a Comissão Interamericana de Direitos Humanos
dos estados americanos que a socorreu, teve também o Comitê Latino-Americano e Caribenho para a Defesa dos Direitos da Mulher, que acabou acudindo. A situação dela ganhou uma dimensão internacional. E, com isso, ela conseguiu trabalhar essa questão da legislação. Ela ficou paraplégica, né? Infelizmente, ela foi vítima de tudo isso, mas conseguiu, com a sua história, com a sua vida, promover essa legislação para o Brasil. É importante contar a história da Maria da Penha, porque ela está viva, gente. Sim. Muitas vezes a gente fala de alguém que morreu, né? Alguém que deixou um legado, mas ela está em vida. E aí, o que a Lei Maria da Penha traz para a gente de inovação? Primeiro, ela define os 5 tipos de violência doméstica. A gente tem muito costume de achar que a violência doméstica e familiar, ela é a violência física, aquela que deixa as marcas no corpo. Uma facada, um soco, né, que deixa o olho roxo, deixa os hematomas. Mas não é só essa violência. Nós temos a violência física, temos a violência psicológica, que inclusive na última semana foi elevada a legislação que considera crime a violência psicológica, né? Ela está agora dentro do Código Penal, é um avanço, e foi da semana passada, tá? Então, violência física, violência psicológica, violência moral, violência patrimonial e violência sexual. Entender que todos esses 5 tipos de violência são violências domésticas, são violências contra a mulher, já é um passo importante. Porque muitas vezes, até porque é uma questão cultural e naturalizada, as mulheres às vezes costumam demorar para identificar que estão sendo vítimas de violência, né? Por não saber que quando ela tem um aparelho telefônico, por exemplo, e o companheiro não deixa ela usar, ou quando toma dela o direito a usar o seu veículo, ou se apropria da sua conta bancária, isso é violência patrimonial e não pode ser deixado de lado. Quando ele humilha, maltrata, calunia essa mulher, ele está cometendo violência moral. E quando ele faz com que a autoestima dessa mulher fique baixa, né? Quando ele desmerece ela, quando ela se sente deprimida numa situação da convivência ali, ela está sendo vítima de violência psicológica. E a violência psicológica, gente, ela não é vista, ela não é percebida, mas ela mata. Ela mata interiormente a pessoa, porque diminui a pessoa, e ela mata, muitas vezes as pessoas atentam contra a sua própria vida, cometem suicídio porque não dão conta de tratar isso. Nós estamos falando de coisas muito sérias. E a violência sexual, né, é aquela que, infelizmente, às vezes as mulheres estão sujeitas aí a violências na hora do sexo, né, na hora de uma relação. Então, esses 5 tipos de violência, Cléo e todos que estão aqui nos acompanhando, isso vem da Lei Maria da Penha. Junto com essa descrição, vem também as medidas protetivas, que é quando a mulher registra o boletim de ocorrência e ela recebe, o agressor recebe uma punição de distanciamento. São vários tipos de medidas, né? Mas o mais comum, assim, é quando ele não pode se aproximar daquela mulher, quando ele não pode se aproximar daquela vítima que foi lá e que registrou a ocorrência. E isso já salvou muitas vidas no Brasil. Nós sabemos que o sistema ele ainda não funciona 100%, temos muitos detalhes a melhorar, mas o fato da mulher poder pedir uma medida protetiva, afastar aquele agressor dela, já colabora aí para que a vida dela seja preservada. Porque quando acontece um feminicídio, que é a morte de uma mulher, né, que acaba sendo um fechamento muito trágico de uma situação de violência, em geral, o companheiro ele não chega e mata a mulher. Há uma escalada da violência. Ele começa com uma violência psicológica, vai para uma violência moral, aí às vezes passa pela sexual, pela patrimonial, pela física, e aí sim comete o feminicídio. Então, a gente tem que tentar interromper esse ciclo da violência para preservar a vida dessas mulheres. E você trouxe os dados, Cléo, eu queria também só colaborar aqui, que infelizmente a violência doméstica ela tem aumentado muito. Em termos de feminicídio, que é quando, né, tira a vida da mulher, em Minas Gerais,
entre janeiro e junho de 2021, nós temos um registro de 67 mulheres que foram vítimas de violência de feminicídio. Em média, os registros nos mostram que 16 mulheres são vítimas de violência doméstica a cada hora. Imagina que nós estamos aqui há 34 minutos reunidas. Se a gente dividir, né, por metade, já tem 8 mulheres sendo vítimas de violência doméstica. E esses são os dados que estão registrados, porque nós temos um número muito grande de mulheres que ainda não dão conta de registrar suas ocorrências. Então, nós sabemos que esse dado ele é subnotificado, mas ele é uma crescente. Numa das reuniões que nós tivemos aqui na Assembleia com o secretário de Segurança e com a Polícia Militar, eles registraram que, em 2021, o único crime que aumentou em Minas Gerais foi justamente o crime da violência doméstica contra a mulher. Olha que coisa absurda. Então, gente, a Lei 11.340 de 2006, a lei conhecida como a Lei Maria da Penha, ela traz uma assistência a essas mulheres, uma atenção, né, e uma garantia de que essas mulheres podem denunciar, que elas vão ser amparadas. Nós precisamos ainda de ter uma melhor estruturação dos serviços, né, da rede de apoio a essa mulher, porque não é só ela ir na delegacia e denunciar, ela precisa ser amparada, ela precisa da defensoria pública, aquelas que não têm condição, né, de arcarem com os custos para um processo, um exemplo, elas precisam do Ministério Público para ajudar no trabalho, elas precisam do Tribunal de Justiça, elas precisam das polícias, Polícia Militar, Polícia Civil, precisa da rede de apoio a essa mulher, para dar uma assistência psicológica, para cuidar da assistência social dessa família, porque muitas vezes também não é só a mulher, é a mulher e os filhos, né? Então, precisa de uma assistência. E essa rede é que ainda no Brasil não está funcionando com a engrenagem certinha. Por isso que, às vezes, a gente fala assim, nossa, mas a Lei Maria da Penha, ela existe, mas a gente tem esse número grande de pessoas que registram a ocorrência. É porque ainda faltam algumas questões, né? No nosso estado mesmo, nós somos 853 municípios. No entanto, nós temos apenas 71 delegacias especializadas para atendimento às mulheres. É muito pouco. E elas estão em 69 municípios. Então, assim, boa parte, a maior parte do nosso estado está a descobertos. E nesses municípios que não têm a delegacia especializada, muitas vezes também não tem nenhum lugar de apoio, não tem um centro de acolhida, não tem, muitas vezes, o Conselho Municipal de Políticas para as Mulheres funcionando, não tem um lugar onde essa mulher pode recorrer. Então, ela fica... aí realmente a rede fica falha, né? E a gente tem trabalhado para tentar fortalecer essa rede, estimular os municípios a criar os seus conselhos municipais, para pensar localmente o que fazer, que tipo de serviço disponibilizar para essas mulheres, fortalecer o CRAS, fortalecer o CRES, para acolher essas mulheres que precisam, muitas vezes, elas vão recorrer a esses centros, né? Porque é o que tem no município. Precisamos que as polícias também, tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil, que elas possam estar melhor equipadas, que o efetivo possa estar melhor preparado. Por um exemplo, nós, às vezes, recebemos notícias de mulheres que tomaram a decisão de pedir ajuda, de fazer uma denúncia, e quando elas chegam numa delegacia, elas são atendidas por um policial homem, às vezes mal preparado. E já temos relatos aqui que às vezes ela chega e fala assim, olha, meu marido me agrediu e tal, eu estou aqui, vim pedir socorro, e às vezes do policial falar para ela assim, olha, mas a senhora não fez nada para isso acontecer? Como se a culpa fosse da mulher, né? A instituição que deveria estar ali, ela já passa por um outro tipo de violência. Então, essa estruturação das polícias, da rede de apoio, da assistência social a essa mulher, do serviço de saúde a essa mulher, isso a gente precisa ainda melhorar. E nós vamos melhorar, Cléo, com políticas públicas. Nós vamos melhorar a partir do momento que cada uma de nós e cada uma das pessoas que estão nos assistindo tenham consciência de que nós estamos falando de algo muito sério.
que acomete vidas e que deixa dano social para a nossa população. Quando todo mundo quando a gente tiver um grupo mais conectado, cobrando mais o serviço público, a gente vai conseguir melhorar essa rede. Avanços acontecem, Maria Helena, mas ainda é um pouco lento, né? Na última sexta-feira, nós fizemos uma audiência pública aqui na Assembleia, um debate público, debatendo os avanços da Lei Maria da Penha e os aspectos a serem melhorados. Aí eu até trouxe aqui alguns relatos. O que foi falado lá? Necessidade de interiorizar as políticas públicas e os equipamentos de acolhimento, como casas de apoio, centros de referência. O que nós estamos fazendo hoje aqui, na Iptom, é falar para uma região, prioritariamente, que é a região do Vale do Aço, né? Que, inclusive, é uma região bem estruturada no nosso estado. É, inclusive, a segunda região que tem uma região metropolitana, né? É Belo Horizonte e o Vale do Aço. Então, de um certo modo, é uma região mais organizada. Eu conheço o Conselho Municipal de Políticas para as Mulheres de Timóteo. Eu sei que Ipatinga tem uma atenção especial nessa pauta. Mas vocês, gente, são privilegiados, é uma região privilegiada nesse sentido. No norte de Minas, no Vale do Jequitinhonha, né, na região central, muitas vezes não tem como trabalhar esse assunto. Então, interiorizar, levar informação para as comunidades quilombolas, para as comunidades indígenas, para os rincões de Minas Gerais, é uma das tarefas que a gente identificou como prioritária, né? Outro ponto, envolver a escola nesse processo de conscientização e de debate sobre os direitos da mulher e o fim da cultura machista que, mais uma vez eu vou repetir, naturaliza a questão da violência doméstica. A escola é uma grande aliada nossa, porque ela vai trabalhar com os alunos, né, com os adolescentes, com os jovens, os conceitos da Lei Maria da Penha, vai explicar esses 5 tipos de violência, fazendo com que ele consiga perceber dentro da sua casa, ou da casa da sua tia, da sua madrinha, da sua vizinha, quando uma situação de violência está acontecendo. E ele pode auxiliar, intervindo, às vezes falando com a própria mulher, mãe, mas isso não está legal, né? Ou, né, pedindo socorro para alguém. Isso vai nos ajudar a melhorar o ambiente familiar. Então, incluir na grade curricular, na programação das escolas, ações que tenham esse contato com a Lei Maria da Penha e com a forma de proteção dessas mulheres, acho que isso é muito importante, isso foi muito falado no nosso debate público. E eu apresentei aqui na Assembleia uma lei, um projeto de lei que inclui na grade curricular das escolas do ensino médio noções da Lei Maria da Penha, justamente para colaborar com esse processo de formação. Um outro aspecto que foi falado muito é que os jovens, adolescentes e jovens, são potenciais agentes de transformação social e cultural. Sem eles, nós não vamos conseguir fazer uma sociedade melhor, mais consciente, né? Porque eles precisam aprender agora a respeitar a diferença, a respeitar as mulheres, as crianças. Eles precisam aprender, Maria Helena, que se você avançar numa situação de uma paquerinha, de um namoro, sem consentimento das partes, você pode estar cometendo um crime, né? E aí a gente vai entrar na seara da violência sexual, por exemplo. Então, tudo isso é conscientização. E eles são potenciais para que daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, a gente tenha uma consciência melhor na nossa sociedade. Nós lançamos também, e aqui eu já vou abrir para a Maria Helena fazer esses questionamentos. Maria Helena, se deixar, a gente fala demais aqui, tem muita ação. Pode ficar à vontade. Nós lançamos essa cartilha aqui, não sei se está dando para vocês verem, mas essa é uma cartilha, eu vou encaminhar também para vocês, da Iptom, é uma cartilha de serviços de atendimento à mulher, e vem explicando um pouco sobre a Lei Maria da Penha e orientando as mulheres como elas podem pedir ajuda. Porque, mais uma vez, eu acho que esclarecimento e informação são muito importantes. Falam-se assim, nossa, mas fala-se tanto de violência doméstica, de violência contra a mulher, e os dados estão aumentando sem parar.
Será que é porque não existia a violência doméstica e agora nós estamos inventando essa história? Ou qual o fenômeno que faz com que esses dados fiquem mais acessíveis? É a forma de dar coragem às mulheres, né? Porque as mulheres agora mais encorajadas, elas vão e fazem a denúncia. E é muito importante as denúncias, porque para se elaborar políticas públicas, a gente precisa dos dados. E se não tem dado, fica difícil justificar uma política pública. Então, acho assim, que em linhas gerais, o que eu queria compartilhar com vocês é isso, a importância que tem, né? São inúmeros, eu acho que a gente não consegue encontrar em nenhum lugar, nenhuma pessoa que não saiba relatar para a gente um caso de violência que já presenciou ou que, né, ouviu dizer. Infelizmente, a gente tem casos e casos e casos. A gente tem muitos paradigmas para quebrar, sabe? A Vivi está ali traduzindo, e, Vivi, tem um ditado que fala assim: em brigas de marido e mulher, não se mete a colher. Olha o perigo disso, gente. Olha o perigo disso. Mas eu já falei isso demais quando eu era mais jovem, né? Era uma cultura. Só que alguns anos atrás, nós tivemos um caso que tomou também dimensão nacional, que foi de uma advogada que conheceu um rapaz pela internet, e no primeiro encontro que eles tiveram na casa dela, num condomínio no Rio de Janeiro, ela foi espancada por 4 horas por ele, que também era advogado. Então, nós não estamos falando de uma família desestruturada, nós não estamos falando de gente que não tem consciência. Os dois eram advogados, formados em direito, passaram a estudar a legislação. E ele chegou e agrediu, violentou, bateu. Ela pediu socorro e a vizinhança acudiu. Senão, a gente não teria nem conhecido a história dela, né? Então, a gente precisa também mudar esses conceitos que a gente carrega, né? Em brigas de marido e mulher, a gente salva a mulher. Quando escutarmos ou nos atentarmos para uma situação que sugere violência doméstica, a gente tem que tomar uma atitude, porque o silêncio da parte de quem está de fora também mata, né? Nós também somos negligentes quando a gente não se posiciona. Então, a gente precisa mudar esse hábito e posicionar. Existe uma lei que foi aprovada aqui na Assembleia Legislativa no ano passado, que, inclusive, ela obriga os síndicos dos prédios a denunciarem em caso de identificação de violência doméstica e familiar, né? Suspeita. Conta crianças, adolescentes, mulheres e idosos. Uma outra lei que aqui na Assembleia nós aprovamos também no ano passado, que é muito importante, foi a lei que criou a delegacia virtual, onde as mulheres podem, ou as vítimas de violência doméstica e familiar, podem registrar suas ocorrências a partir de um aplicativo. Elas podem registrar a ocorrência e podem também pedir as medidas protetivas. Isso, gente, por quê? Em plena pandemia, onde todos nós fomos para as nossas casas, né, praticar o isolamento social, grande parte das famílias viveu conflitos. E as mulheres foram para os lares com os seus agressores, elas não tinham como pedir socorro, né? Então, foi criada essa legislação para dar a essa mulher melhores condições, que aí ela pode, com seu telefone na mão, ir lá e pedir um socorro e acionar a polícia. Isso é muito importante, os dados nos mostram que foi uma medida, uma política pública muito necessária, eficaz e que ajudou muito as mulheres e que vai ficar permanente aqui no nosso estado. Bom, gente, eu vou passar a palavra para vocês e a gente vai trocando aqui as informações. Não sei se as pessoas estão, né, tendo a oportunidade de enviar algum tipo de mensagem. Esse assunto é um assunto que me comove bastante, porque tem a ver com a dignidade das mulheres, tem a ver com a busca por uma sociedade melhor, justa, igualitária para todos e para todas, né? Então, podem ficar à vontade aí também para me perguntar. Nós já temos algumas mensagens, deputada Priscila Neves. Parabéns pelo trabalho, por discutir um tema tão importante e silenciado por muitas pessoas. Não podemos calar. Juliana Augusta, tema super necessário. Amar, resgatando vidas, também presente. Ivanete Marques,
aproveitando a oportunidade da fala do deputado sobre o primeiro emprego, isso não acontece somente entre os adolescentes, mas quando estamos em fase de transição, a experiência. O Mário também manda os parabéns para a senhora e para a equipe Tom pela iniciativa, o Conselho de Drogas de Itamarandiba também está conosco, agradecer a todas essas pessoas que estão conosco, mas a senhora falou da interferência, né, que a violência, ela causa na família, e nós aqui, passo a palavra para a Maria Helena para falar um pouquinho também sobre isso, porque nós aqui trabalhamos com adolescentes, e essa situação vivenciada dentro de casa, ela vem para cá, porque os adolescentes trazem este sofrimento para nós aqui, sabe? E o local, muitas vezes, de escuta é aqui esse espaço que eles se encontram, né, a oportunidade, né, Maria Helena? Exatamente. Sobre esse sofrimento deles. É o que você disse desde o início, e a deputada confirmou. A violência doméstica, ela está no âmbito familiar, né? Então, acaba, os integrantes daquela família, daquele lar ali, acabam sendo prejudicados também. E como a gente está todos os dias com esse adolescente, a gente percebe o sofrimento, a ponto de eles chegarem, né, a gente procurar e eles relatarem o que realmente está acontecendo. Então, são situações de agressão, né, verbal, violência física mesmo, interferência, né, da polícia. Então, isso tudo acaba aí prejudicando os adolescentes, que estão numa fase de ingressar no mercado de trabalho. Então, eles acabam também sendo prejudicados lá no seu local de trabalho, porque essas demandas perpassam, né, pela nossa existência. Então, onde aquele sofrimento provocado por uma violência está, onde a gente está, ele está também. Então, é muito importante esse encontro, e eu gostaria de relatar uma questão que, por vários atendimentos, por várias escutas, a gente tem essa demanda. A vítima se sente culpada. Isso é muito sério, isso é muito grave, porque a violência física, ela deixa marcas, né? Como a deputada disse, deixa marcas externas, então o outro vê, aí o outro vai tentar ajudar, perguntar o que está acontecendo. A violência psicológica, não. Então, ela é muito silenciosa, e esse silêncio, ele é muito sério, porque pode aí trazer questões mesmo até do próprio autoextermínio, né? Então, nós precisamos ficar atentos. E a família, ela não percebe o sofrimento psicológico da vítima. Muitas mulheres chegam, muitas adolescentes chegam com alguma questão, e aí, principalmente a mulher, né, chefe de família e tudo, ela escuta que o marido é bom, né? Mas ele é tão bom para você, ele te dá tudo que você precisa, e aí não percebe aquela dor e aquela angústia que aquela mulher está trazendo. Então, a subjetividade humana, ela perpassa por várias questões, né? Histórico, cultural, social, e aí aquele sofrimento está ali guardadinho, e o que essa vítima vai fazer? Se onde ela precisa de apoio, ela não consegue. E muitas vezes a própria família relata isso, né, de que ela está bem, porque só olha o externo, só olha o que apresenta socialmente ali, mas na intimidade ninguém quer ouvir aquilo que aquela mulher está trazendo. E aí muitas delas entendem nem que se a família está vendo isso, mas ela não está vendo, então ela começa a se sentir injusta por estar reclamando do seu agressor. É uma situação muito delicada. Ela começa a trazer questões de que ele é bom para ela, ele ama ela, ele faz tudo para ela. Então, olha que conflito, né? Olha que situação. Então,
Não vamos esperar chegar a um ponto daquela violência ali se tornar um feminicídio, né? Vamos parar e pensar. Se essa mulher tem alguma queixa, se essa mulher tem alguma questão, precisa ser acolhida. Precisa ser acolhida. E é esse ponto, né, que a rede vai atuar e os agentes, né, que estão ali precisam estar preparados, porque existem a questão da revitimização. E aí, onde que ela vai buscar? Se a primeira, e muitas vezes, na primeira busca, ela já é ali questionada, aí ela desiste, ela volta, e ela começa a vivenciar aquela situação novamente, até não ter força mais para ir. Então, são pontos, e aí a gente, né, traz as experiências dos adolescentes que também estão passando por relacionamento abusivo e não sabem como falar. E algumas relatam nem que é amor, mas é amor, professora, nem conhece, chama a gente professora. É amor, professora, é cuidado, porque eu postei uma foto e ele pediu para eu tirar aquela foto da rede social. Ou eu fui sair com ele e ele mandou trocar de roupa. Então, porque ele gosta de mim, ele cuida de mim. Ou questões mesmo, né, do celular, troca de senha de celular, quer a senha do seu parceiro ali. Então, assim, nós estamos aí com esse projeto, né, de trabalhar a lei Maria da Penha nas escolas. Eu acho que a gente vai ter muito retorno positivo, porque essa questão, ela está vindo desde os primeiros relacionamentos, não, já está ali nas primeiras relações afetivas, nos primeiros relacionamentos, ainda na adolescência, já existe essas questões mesmo de controle, com a desculpa de que é cuidado e amor. Quem cuida, né, quem ama, deixa o outro para ser feliz, incentiva o outro naquilo que ele quer e não tenta minimizar as questões, não tenta controlar toda a situação. Então, é uma linha muito tênue, né, entre o amor e a possessão, o cuidado ali excessivo. Então, tem que ter essa atenção mesmo para essa questão. E quando a mulher chega buscando ajuda e que ela questiona que a família não apoia, ela tende a desanimar, porque a família é o apoio que ela mais precisa neste momento. E com o desânimo, né, do adulto, do genitor, a criança também acaba ali sofrendo. E muitas vezes a criança começa a culpar também a mãe por não tomar uma atitude em relação àquela questão ali dentro de casa, dentro do lar. Então, são pontos, né, assim, fundamentais, e creio eu que a gente tem um longo caminho aí a percorrer, mas com esses trabalhos, com essas atitudes, né, a cartilha, deputada, a gente já tem ela aqui, acredito, né, que é um ponto assim, muito importante para a gente estar levando isso para as intervenções junto aos adolescentes. Então, a gente já está com essa intenção, né, de estar trazendo o tema. A gente já tem feito alguns levantamentos, alguns questionamentos. A gente tem as caixinhas de perguntas aqui, que as meninas depositam as perguntas, os meninos. Então, a gente já está trabalhando aí nesse sentido. Então, parabéns pela iniciativa, né? Parabéns pelo trabalho realizado, pela abertura, né, que a senhora sempre permite aí para a gente estar discutindo. Helena, e olha só que interessante, você trouxe exemplos muito simples, gente, de como que vai se configurando os tipos de violência, né? Por exemplo, quando você fala que por amor o namorado se apropria da senha do celular, né? Da moça, da jovem. Em certa medida, uma violência patrimonial. Está querendo fiscalizar o que ela está fazendo, está tomando posse de um equipamento que é dela, né? Se tem senha, é porque é para ela mexer, não é para qualquer um mexer. Então, são pequenos detalhes, gente, que ao final fazem muita diferença e leva a vida das mulheres. A gente precisa também, eu sempre digo, Maria Helena e Cléo,
Pauliene e Viviane estão aqui na tela com a gente. Eu sempre digo assim, a gente precisa fazer uma grande transformação social, né? E como assistente social, como gente que vem de vários movimentos, onde sempre a gente queria gerar oportunidade para as pessoas ocuparem melhores espaços. Cada um de nós, cada uma de nós, somos agentes de transformação social. Em qualquer lugar onde nós estivermos. Seja na escola, na casa, na igreja, fazendo compra, aqui na Assembleia, nós somos agentes de transformação social. Então, quando a gente escuta uma situação, quando a gente percebe uma situação, a gente pode tentar criar um ambiente para colaborar com aquela pessoa. É claro que às vezes é difícil, mas propiciar um espaço para esse diálogo. Às vezes, gente, é gente mais próxima da gente que está passando por situação e a gente não está nem percebendo. Então, um diálogo com amigas, um diálogo com primas, com mães, com avós, com vizinhas. Isso tudo pode ser ali um espaço da gente identificar e da gente ajudar, né? A gente também precisa mudar uma outra cultura na nossa sociedade, aí especialmente falando, fazendo um recorte aqui para as mulheres, que é desse enfrentamento que as mulheres têm com as próprias mulheres, essa disputa que existe. A gente precisa exercitar mais a sororidade, que é a gente respeitar as outras mulheres e valorizar as outras mulheres. Jamais nós podemos virar as costas para uma mulher que esteja passando por uma situação qualquer. Então, a gente precisa criar mais ambientes mais saudáveis, mais harmônicos, mais respeitosos, né? Não me interessa se a mulher gosta de vestir roupa vermelha, passar maquiagem e a outra não gosta, né? Se uma é mais extravagante do que a outra, isso é o detalhe. O que importa para a gente, o que deve ser prioridade, é a essência e o cuidado com essa mulher. E para a gente poder fazer aqui um outro ponto também, que é muito importante, especialmente quando estamos falando de violência doméstica, quando estamos falando de adolescentes, drogas, gatilhos para a violência, drogas e álcool. Infelizmente, nas nossas casas, nos nossos ambientes, nas nossas famílias, a gente tem ainda a cultura da bebida, né? Às vezes da bebida em quantidade exagerada, né? E isso, o exagero daquele consumo, ele acaba culminando em gatilho para violência doméstica, né? As pessoas bebem muito, perdem o controle emocional sobre si e agridem e violentam o outro. A mesma coisa acontece com as drogas. Então, a gente precisa estar atento, porque essas questões, elas estão conectadas, né? Elas estão associadas. Por isso que é muito importante o trabalho de enfrentamento ao uso precoce e exagerado de bebida alcoólica, ao uso e ao contato com as drogas, né? E a questão da violência. E vou aproveitar essa oportunidade aqui para mandar um abraço para o meu grande amigo Mário, lá da AMAR, de Itamarandiba. Tem outras pessoas também da instituição que estão aqui nos assistindo, uma instituição que tem esse foco, né, em tratamento dos dependentes químicos, e que eu acredito e que eu sei que é muito importante para também dar a essas pessoas a oportunidade de uma reintegração social. Então, quero muito aqui, na pessoa do Mário, cumprimentar todos e todas que estão nos assistindo, que também são militantes dessa causa, e que, ao fim e ao cabo, gente, todas essas frentes, elas acabam culminando aí na busca de uma sociedade mais próspera, né? Isso. Deputada, eu sei que o horário da senhora está meio puxado, mas eu preciso fazer pelo menos mais 2 tópicos aqui, eu preciso tocar neles, que é, por exemplo, nós estamos falando da vítima, né, desde o início, mas nós temos a questão do agressor, né? E eu sei que ano passado nós temos a Lei 13.984, foi aprovada ano passado, que é a obrigatoriedade do agressor frequentar centros de educação e reabilitação e fazer acompanhamento psicossocial, né?
A senhora falou das demandas que nós temos para atender as mulheres, né? A senhora tem visto em Minas Gerais a aplicação dessa lei? Olha, Cléo, de forma tímida, muito tímida, tá? Existem, sim, os centros de reabilitação, são espaços para que os agressores estejam reunidos, são grupos reflexivos, né? Mas eles ainda são em pequeno volume, pequena quantidade, atendem pouco a população, e no nosso debate público também de sexta-feira, apareceu a demanda de fazer um trabalho com os agressores, para conscientizar e para que ele não reincida no crime. Então, esse é um programa que o Estado de Minas Gerais também precisa crescer. Hoje ele está concentrado, são poucas unidades, e atendendo aí, salvo me engano, cada unidade 20 agressores. Então, é um número bem, bem pequeno ainda, bem inicial. Muito tímido. Muito tímido. A gente tem, em termos de polícia aqui no Estado, a Polícia Militar, que faz um trabalho, são as PDVs, que fazem um trabalho doméstico e que fazem um trabalho de acompanhamento também com os agressores. Eles visitam essas famílias, tem um ciclo, salvo me engano, são 8 visitas que eles fazem com a vítima e também com o agressor, buscando essa conscientização, buscando trabalhar o agressor na perspectiva da superação desse mau hábito, né, da superação desta violência. E a gente precisa crescer. Não só aqui, o Tribunal de Justiça, que esteve conosco na sexta-feira, como também o Ministério Público, na pessoa da doutora Patrícia, todas apresentaram preocupação e necessidade dessa articulação de serviços que envolvam também os agressores. E olha como é que a situação é delicada. Em uma das minhas conversas com profissionais, uma juíza relatou que ela estava um dia, uma juíza não, a promotora mesmo, Ministério Público, ela estava um dia num julgamento, dialogando com o agressor, e ele virou para ela e falou assim: não, mas eu não estou cometendo violência contra a mulher, eu bati na minha mulher. Foi na minha mulher que eu bati, eu não cometi violência. Quer dizer, ele não conseguiu entender que ele estava violentando, mas como a ideia de que a mulher é dele, né, ele pode fazer o que ele quiser. Então, a gente tem muito isso para trabalhar, né? Os agressores, existem alguns filmes, existem alguns documentários que mostram que eles não têm essa consciência, e a gente precisa ativar isso, né? Para aqueles que foram agressores, que estão declaradamente pela justiça como agressores, como também para os homens de uma forma geral, né? E eu tenho conhecido, Cléo e Maria Helena, eu ainda não estou com tudo isso aqui formatado, mas eu comecei a ter muito contato com vários grupos masculinos que estão se organizando, que estão organizados e que fazem esse debate de como colaborar com seus amigos para a superação da violência doméstica. Achei interessante e muito em breve a gente vai ter a oportunidade de discutir com eles, assim, né, a metodologia e como que eles têm funcionado. Muito bacana, porque nós sabemos, como a senhora mesmo afirmou, é cultural. Muitos desses homens é porque viram o pai, o avô fazendo, né? Então, culturalmente, ele entende que aquilo ali está normal. Então, assim, né? É lógico que eu não estou generalizando aqui, né? Existem casos e casos. Então, a importância desse trabalho é exatamente para poder levantar essa situação, né? Aquilo que é cultural, que pode ser recuperado, né? E aquele que não é realmente, que é agressor de verdade, que não está nem aí. Então, a gente realmente precisa. O outro ponto que eu queria levantar com a senhora é a questão da mais recente aí, né? Que é a questão do X, né? Eu até ia marcar um X aqui, mas acabou que eu não fiz, né? O batom sumiu. O meu batom sumiu aqui. Então, eu queria que a senhora falasse sobre essa nova ferramenta que nós temos e como que ela vai funcionar mesmo, né? E como que a gente pode fazer essa divulgação, né? Levando as mulheres a utilizar realmente.
Essa foi uma iniciativa do Conselho Nacional de Justiça, né? No ano passado também, na necessidade de buscar ferramentas para colaborar com as mulheres no período de pandemia. Então, pensou-se assim, como essa mulher pode pedir ajuda? Onde ela vai pedir ajuda? E nós sabemos que as farmácias, elas são equipamentos que estão presentes em todas as nossas cidades. Às vezes a gente não tem a polícia, a gente não tem os conselhos, mas a farmácia normalmente a gente tem, né? Talvez seja uma dos únicos espaços que a gente tem 100% em todos os municípios. Então, pensou-se numa forma de acionar alguém para que pudesse dar uma assistência imediata, né, para essa mulher. Então, ela chega no estabelecimento, na farmácia, e foi pensado num X vermelho, porque ela pode fazer com o batom, que muitas vezes as mulheres têm, mais fácil na mão, né? Na bolsa um batom ou uma caneta vermelha, em que ela chega e apresenta, né? O X está azul aqui, apresenta no balcão, e esta pessoa do balcão, sem precisar falar nada, sem demonstrar muito conhecimento, ela já vai acionar a polícia e já a polícia já toma as providências. Não é o atendente que vai tomar aquela providência, sim, ela vai acionar o serviço de proteção a essa mulher. E aí, Cléo e Maria Helena, a gente já tem retorno de que essa campanha, antes de se tornar, né, legislação, ajudou muito, porque as mulheres não tinham como pedir socorro. Então, às vezes, ela ia na padaria rapidinho, passava na farmácia e pedia socorro. E aí, farmácia também são equipamentos que estão ali, muitas vezes próximos, né, das residências, conhecem as pessoas. Então, foi um pedido de ajuda, é um grito, né? É um grito onde não se pode ter voz. Então, levanta a mão. Mas não tem que ser só vermelho, não, né? Não, mas é porque o vermelho é que dá para ver. Olha o seu aí, olha o meu. Né? Então, o vermelho é por conta da visibilidade, porque isso é uma mensagem rápida. A pessoa ela vai passar, ela vai mostrar, ela não vai conversar, ela não vai nada, não vai detalhar o que está acontecendo. Então, é para ser uma mensagem mais rápida, tá? Ô, gente, ó, na necessidade é do jeito que tiver, viu? É vermelho, é azul, né? Não tem jeito, não. É isso que a gente precisa deixar claro, porque assim, eu até já ouvi alguns comentários, né? Não, mas se eu não tiver um batom vermelho, como que eu vou fazer então? Eu falei assim, gente, faça com o que tiver. Esse aqui nem é vermelho, esse aqui é rosa. Faça com o que tiver, né? Porque a cor, como a senhora acabou de explicar, né? É só mais, é só porque chama realmente a atenção e fica mais visível, né? Olha, deputada, eu tenho tantas perguntas que a gente ficaria aqui hoje o dia inteiro. Eu estou aqui com uma média de 20 perguntas ou mais. Nossa! Vamos escolher umas duas aí, só para a gente poder atender a turma que está assistindo, Cléo. Então, olha só. Vou fazer algumas perguntas aqui. Já denunciei o caso de uma mulher que estava sendo vítima de violência por seu parceiro. No entanto, quando perguntada, a vítima nega as agressões. O que fazer neste caso? Olha, a denúncia, né? Claro, parabéns primeiro pela iniciativa de ter se mobilizado, ter pedido ajuda, mas é a vítima mesmo que tem que afirmar, que tem que dar a palavra dela de que ela está sendo agredida, violentada, né? A gente não deve negar ajuda jamais. Agora, essa é uma decisão da pessoa. E aí, Cléo, tem um aspecto que eu não podia deixar de falar, que bom que a pergunta veio, que é o seguinte, gente, existem vários outros problemas sociais que impactam na tomada de decisão da mulher de fazer a denúncia, né? A Maria Helena falou um pouco quando ela estava relatando, e eu deixei para a gente falar isso de uma forma mais focada. Problemas sociais. Aí, a mulher está numa situação de violência, ela então resolve denunciar o seu agressor. Mas ela não tem trabalho, ela não tem para onde ir com os filhos, ela não tem para onde ir, mesmo sendo sozinha. Como ela vai fazer? Ela, muitas vezes, prefere se silenciar e se subordinar às situações de violência do que passar a necessidade com suas crianças. Isso é um problema gravíssimo. E isso, muitas vezes, faz com que a mulher acione
a polícia registra, faz a queixa e depois retira a queixa. Isso faz com que a mulher nem vá fazer a queixa, né? Como a Maria Helena colocou, a sociedade fala assim, nossa, mas ele é um companheiro tão bacana, ele é um companheiro tão legal, ele te dá tudo que você precisa. E aí, gente, pensando nisso, né, em como dar mais autonomia para essas mulheres, a gente elaborou um projeto de lei que foi aprovado, a Cléo leu no começo, que virou lei, que é lei no nosso estado, que é a Lei 23.680, que cria o Banco de Empregos para as mulheres vítimas de violência doméstica, que é, na verdade, um estender a mão a essas mulheres. Dar para essas mulheres a condição de ter um emprego, de ter um trabalho, para ela ter a sua autonomia. Porque a maior parte das mulheres depende financeiramente do seu agressor. Então, isso faz com que elas se mantenham num ciclo de violência. E a minha expectativa, com o banco de empregos que está para ser regulamentado, que vai ser implantado no estado, atendendo todas as regiões do estado, é que essa mulher ela tenha autonomia financeira dela. É que ela possa decidir com um pouco mais de liberdade as suas ações. Se ela quiser comprar alguma coisa, que ela possa comprar com o recurso dela, né? Que se ela quiser dar um basta na relação que ela tem a condição de fazer, mas é porque a mulher precisa dessa autonomia. E quando eu estou falando de autonomia, que passa pelo emprego, nós não estamos falando aqui única e exclusivamente da grana, do dinheiro que ela vai receber como salário. Nós estamos falando de perspectivas futuras, de horizonte aberto, de autoestima, de capacidade de interação com outras pessoas, de diálogo, né, de busca do seu fortalecimento enquanto cidadã. Então, é muita coisa que está envolvida quando a gente fala de emprego, de empregabilidade para essas mulheres. E eu trabalho muito aqui na expectativa de que a gente possa regulamentar esse banco, que é dar para elas essa autonomia, né? E aí sim, elas terem condições de tomar a decisão que elas quiserem, seja denunciar, seja sair dessa relação, ou seja, reestabelecer a relação, que é o que eu mais gostaria, né? Que as pessoas pudessem restabelecer suas relações quando forem possíveis. O outro problema é o teto. Ela vai sair para morar aonde com as suas crianças, né? Então, a gente também trabalha na perspectiva de ter uma política pública que dê um abrigamento para essas mulheres, pelo menos naquela situação emergencial, né? Ou que possa ser destinadas moradias de interesse social para aquelas mulheres vítimas de violência que não têm condição de adquirir uma casa ou de alugar, né? Elas simplesmente não podem pegar suas crianças, suas malas e irem para a rua, viver uma outra violência contra as crianças, né? Então, a gente precisa pensar nessa estruturação, porque as questões sociais, elas têm um impacto direto na tomada de decisão. Sim. Uma outra pergunta aqui, é possível que uma mulher seja vítima de agressão por outra mulher e, nesse caso, seja protegido pela Lei Maria da Penha? Sim, hoje a gente tem, inclusive, vários formatos, né, modelos de casamento, então, dependendo desta relação, se ficar configurada que é uma relação familiar, ela vai se configurar assim, tá? Hoje a legislação já também cobre e constitui vários tipos de relacionamento, né? Porque agressor não é só o homem, a gente trata do homem porque tradicionalmente, né, é o que tem maior incidência e é os tipos de casamento que, né, são mais tradicionais. Mas outros tipos de relacionamento também são cobertos pela Lei Maria da Penha. Deputada, para encerrar, qual é o desejo da senhora no avanço dessa lei? O que a senhora deseja assim, que nós possamos alcançar daqui para frente, né? O que o Estado, né, pode ainda proporcionar para que possamos diminuir as ocorrências, né, dessa violência? O Estado, ele pode proporcionar essas estratégias e essas políticas públicas que são de prevenção. Eu acredito muito nas políticas preventivas, né? É melhor prevenir do que remediar. É mais barato para o Estado, né? Vocês imaginam que uma mulher vítima de violência doméstica, dependendo da violência, ela usa o serviço de saúde, então é um gasto, né, para o Estado. Ela usa o serviço de assistência, é um outro gasto para o Estado. Então, se a gente investir
em mais políticas preventivas, a gente acaba conseguindo um resultado melhor, que é o fim da violência, e barateando o serviço público. Então, eu acho que o Estado ele deve investir em mais iniciativas como essa de prevenção, investindo na educação como parceira prioritária para essa superação. Nós só vamos mudar a cultura com educação, né? Então, precisamos falar mais, precisamos debater mais, precisamos organizar o Estado, ativar o Conselho Estadual de Políticas em defesa das mulheres, políticas para as mulheres, instituir e fazer uma ação coordenada nos conselhos municipais, porque são mais perto da vida das pessoas, né? E aí a gente pensar ali as estruturas ou os funcionamentos, as políticas localizadas para esse atendimento, tá? Então, acho que o Estado vem com políticas de prevenção, com investimento em políticas de prevenção, com oportunidade da rede de apoio funcionando de forma adequada. A mulher precisa ser acolhida, precisa ser atendida nas suas necessidades, que são muitas, né? E nós precisamos, depois, do sistema de direito funcionando. Precisamos do Ministério Público, da Defensoria, do Tribunal de Justiça, para haver também a punição das polícias, né? Para haver a punição daqueles casos em que precisam de punição, tá? Mas o que eu espero mesmo, Cléo, o que eu desejo mesmo, é que a gente possa ter uma vida com mais liberdade, com mais respeito, né? Onde homens e mulheres possam conviver na sociedade de forma harmônica, respeitosa, onde as famílias não se percam, né? Quantas famílias são destruídas num processo como esse? E eu escutei, Cléo e Maria Helena, numa audiência pública que eu fiz no semestre passado, o pai da Lorenza. Lembra desse caso? Da Lorenza, que foi vítima de feminicídio pelo seu companheiro, que inclusive é defensor público, né? Promotor, né? Escutei do pai dela falando que ele perdeu uma filha. E os filhos, 5 filhos, perdeu uma mãe. E se destruiu uma família inteira. E que ele não conseguiu dar assistência, ele não conseguiu salvar a vida dele, talvez porque não tenha prestado atenção, não tenha visto os vestígios de violências que ela deve ter sofrido muito. O relato dele foi muito forte mesmo, até meu sonho aqui só de lembrar. Porque se a gente tivesse tido um pouquinho, talvez um pouco mais de atenção, ela poderia ter sido salva por intervenção social, com gente que está ali prestando atenção no que está acontecendo na vida das pessoas. E é esse tipo de negligência ou de falta de cuidado ou de naturalização que eu espero que a gente possa alcançar com a minha atuação aqui na Assembleia, com a atuação de vocês aí na instituição social, na comunidade, e com o comprometimento de cada uma e de cada um que está nos acompanhando aqui hoje. Vamos lembrar que todos nós somos agentes de transformação social, né? Aonde quer que estejamos. E acho que é isso, Cléo, é a busca por uma sociedade justa, igualitária para todos e para todas. Que bom, né? Nós temos mais 2 comentários, eu te passo a palavra, Maria Helena, só um instante. Ivanete, a dependência financeira é uma das questões que faz com que as mulheres se calem. O homem propõe que fique em casa, que ele irá prover o sustento. E outra, Tamara Teixeira, muito bem observado. Por ser um problema cultural, precisamos trabalhar desde cedo com as crianças e adolescentes para criarmos novos padrões de respeito. E é isso, né, Maria Helena, que a gente tem feito. Cleo, a gente tem, né, tentado aí atuar junto as crianças, já trabalhando essa questão do cuidado e do respeito com o outro, né? Porque a gente tem as questões da dependência financeira, da dependência emocional, né? Porque o abusador, né? A pessoa agressora, a pessoa que está ali com aquele poder, porque a violência pressupõe um lugar, uma posição de poder, ele se sente no direito, né? Sobre aquela outra vida, aquela outra pessoa ali. Então, é muito importante ter esses cuidados aos sinais. Eu falo assim que
nós estamos comunicando o tempo todo. A gente se comunica com o olhar, a gente se comunica com gestos, a gente se comunica, né, de todas as formas. E aí ter esse cuidado mesmo com os sinais. Quais são os sinais que está acontecendo ali? E a pessoa que está dentro da relação, que está envolvida na relação, também ir percebendo, né, o limite, qual que é o poder que eu estou passando para o outro, o que eu estou deixando o outro fazer que deveria ser eu que fizesse. E aí, se colocando mesmo nesse lugar, reconhecendo suas fragilidades, porque é o princípio, né, da autonomia, e reconhecer as fragilidades e trabalhá-las para que consiga um retorno mais efetivo da sua independência emocional, da sua independência financeira, e buscando aí os canais de ajuda que a gente sabe, né, que existe, que tem, e que a gente pode aí atuar. E quando a gente vai trabalhar isso com o adolescente, a gente percebe o olhar deles e o retorno, né? Eu não sabia que eu podia dizer não. Então, é muito importante, porque muitas famílias ainda têm aquele sistema, né, patriarcal, que é o homem que manda, é o homem que delibera todas as questões, todas as decisões têm que passar por ele. Então, isso vem reproduzindo. E aí, muitas adolescentes hoje, crianças até, escutam isso e falam para a gente, mas é muito difícil, porque, né, determinada pessoa não aceita quando a gente vai questionar. Então, ir trabalhando essa questão mesmo, como a gente tem feito, tem tido muitos resultados positivos, inclusive, né, quando a mulher chega para a gente pedindo ali as orientações, a ajuda, como que ela deve fazer. Então, eu acho que estamos no caminho certo, né? E nós precisamos muito mais desses momentos assim de debate, de discussão, né, de ampliação aí do saber, dos conhecimentos, para que nós consigamos um retorno mais positivo. E o apoio, eu penso que o apoio é fundamental, porque é muito difícil sair de uma relação sem saber para onde vai, com quem pode contar, e principalmente se tem filho naquela relação. Então, o apoio é fundamental da família, né, do poder público, tá traduzindo, né, em políticas efetivas aí para estar ajudando essa família, porque, na verdade, você vai estar ajudando a família. E, né, se possível, quem sabe restaurar aí uma harmonia nesse lar. Muito obrigada, deputada. Muito bem, eu já estou fazendo os agradecimentos, né, porque a gente sabe do horário, e assim, é uma satisfação imensa, acredito, né, que a gente possa aí ampliar esse debate, traduzir esse debate aí, né, de quem sabe presencial, será um imenso prazer a gente estar pertinho aí, conversando com os nossos adolescentes, com as nossas famílias. As famílias precisam saber que elas podem contar, né, com os próprios familiares ou com a rede. Já fica, então, Maria Helena, o convite para a deputada Vira Ipatinga, né? Nós podemos aí depois conversar mais em particular e tentar agendar isso, né? Será um prazer tê-la conosco aqui. E acredito que nós realmente estamos no caminho certo, porque o que leva à diminuição, e a gente tem visto isso aqui, deputada, muito claramente, o fato de levar informação, de falar do assunto, né, acaba coibindo muitas vezes algumas ações de agressores. Então, nós precisamos continuar falando sim, né, levando informação às nossas famílias, à comunidade. A senhora falou muito bem sobre a questão da educação, incluir este assunto na sua grade curricular, como um tema que precisa ser debatido, tanto quanto a droga, tanto quanto a violência sexual, tanto quanto a gravidez precoce. Nós temos vários assuntos que precisam ser inseridos na grade curricular dos nossos alunos, né, para que a gente tenha... Inclusive, né, é um ponto aqui que é importante a gente falar também, que muitas adolescentes iniciam o uso de substâncias para agradar o namorado.
porque, né, estão ali envolvidos e ela já é um passo ali que ele está decidindo por ela. Então, a gente trabalha muito isso e a gente tem tido bons retornos aí e falas dessa forma, né? Eu usei porque meu namorado usava ou insistiu, né? Me deu, algo nesse sentido. Então, ela, para agradar, para participar ali, ela acaba iniciando ali o uso de substância química também. Sim. Então, deputada, eu vou passar a palavra à senhora para fazer as considerações finais. Infelizmente, né, assim, está tão bom, tão agradável, mas infelizmente nós temos, né, sei que a senhora tem os compromissos da senhora, nós também temos aqui. Então, eu gostaria que a senhora fizesse aí as considerações finais, a senhora. Ô, Cléo, eu agradeço muito. Nós vamos ter agora de manhã, já está acontecendo uma sessão extraordinária do plenário, então eu preciso me deslocar para fazer as votações dos projetos, mas foi uma oportunidade muito grande da gente estar conversando. Eu acredito muito que falar sobre, refletir, conscientizar é a oportunidade que nós temos de salvar vidas, e aí, nesse contexto aqui, de salvar a vida das nossas mulheres, das nossas meninas, promover também a dignidade, a justiça social. E contem comigo, né? Vocês não estão sozinhas nessa árdua tarefa aí de mudar o contorno, né? Mudar o rumo dessa nossa questão social. Aqui na Assembleia, vocês têm uma parceira que está conectada com vocês nas intenções e nas ações. Só para a gente poder não terminar nosso bate-papo aqui sem deixar um canal para que as mulheres possam pedir ajuda. Se precisar, gente, ligue no 190, né? Se está sofrendo algum tipo de violência, ou se ouvir gritos ou brigas, né? Que, ó, vizinho está gritando, é uma situação característica de violência, 190, tá? 180, para denunciar a violência doméstica, aí é a vítima, tá? Ligar no 180. E no 100, quando a violência for relativa a crianças e adolescentes, tá? Números simples, importantes a gente ter nos primeiros dados do telefone. 190, 180 e o Disque 100, tá? E assim, eu encerro aqui a participação, agradecendo muito o bate-papo, de fato, está super agradável. A gente está falando de um assunto muito denso, um assunto muito duro, muito triste, né? Que é violência, é uma violência crescente em Minas Gerais, no Brasil, no mundo, mas a gente precisa falar para mudar essa realidade. Então, Cléo, muito obrigada pelo convite. Maria Helena também. Estarei aí com vocês em Patinga, pode estar certo que nos bastidores aqui, o Mário, a Luísa, a Érica vão articular com vocês a minha visita aí. Quero ir para falar sobre, quero ir para conhecer mais de perto o trabalho de vocês na Epitom e para ver como que a gente pode fortalecer aí as nossas redes de apoio, né, mútuo, para garantir aí uma sociedade melhor. Parabenizar também a iniciativa aqui da nossa live com as intérpretes de Libras. Nós precisamos pensar nos processos de inclusão social, né, gente? E incluir os surdos é um passo, assim, importantíssimo. Então, parabenizar aqui e agradecer a Pauliene pela presença, a Viviane também, as nossas intérpretes de Libras, e parabenizar a todos e todas as estudantes de Minas Gerais. Obrigada. Obrigada, deputado, muito obrigada a todos que estão nos assistindo, obrigada a Monse pela parceria, obrigada Viviane, Pauliene, nossas parceiras já de longas datas, aí todos os nossos trabalhos, elas estão conosco, muito obrigada Maria Helena, obrigada deputada. Pessoal, se inscreva em nosso canal, receba as nossas notificações, assuntos muito relevantes estão lá no nosso canal, acessa lá, curte, compartilhe e venha fazer parte desse grupo e dessa rede de defesa, de proteção, de desejo, né, que nós temos muito grande de proporcionar aí conhecimento, proteção às pessoas que estão à nossa volta, com quem nós temos contato aí da rede toda aqui de Patinga. Muito obrigada a todos, obrigada, deputada.
Fiquem com Deus e até a próxima. Aliás, amanhã nós temos outra live amanhã às 9 horas. Venham compartilhar. Amanhã, o deputado, nós teremos a PVD. Da nossa cidade, que estará falando conosco, né, sobre a questão da violência, também a Cláudia, que estará também falando sobre a experiência dela no trabalho com mulheres vítimas de violência. Então, amanhã nós teremos também outra, tá bom? Ô, Cléo, Fica o eu já convite a todos despedi, vocês. Eu já despedi, mas deixa eu só falar mais uma coisinha rápida. O mês de agosto, gente, é o mês que a gente celebra o Agosto Lilás, cor lilás, que é a cor da luta contra a violência doméstica e familiar, e também de conscientização da Lei Maria da Penha, né, que no dia 7 de agosto comemora aí aniversário. Então, eu queria também sugerir a todos que pudesse, né, sempre que possível, colocar um apetrecho lilás, um laço, um brinco, um blazer, uma pulseira, porque chama atenção, né? E ao chamar atenção, a gente também pode fazer o processo de conscientização. Então, é isso. Sim, com certeza. Tá certo. Deputada, muito obrigada, um grande abraço, tá? Fique com Deus e um bom trabalho. Tchau, obrigada, gente. Rian. Obrigada. Tchau, gente.